Vamos para as informações? É o seguinte, obviamente foi uma entrevista bem longa, a verdade é essa. Inclusive, vários jornalistas não puderam fazer perguntas porque a assessoria do Flamengo acabou encerrando a entrevista ali antes do previsto, segundo as pessoas que estavam presentes lá. A entrevista aconteceu praticamente no mesmo horário do meu programa no SBT. Obviamente que por conta disso eu compareci ao programa do SBT e não compareci à entrevista do Tite. E eu vou pegar aqui algumas declarações. Primeiro, antes de falar sobre as declarações, quero falar o seguinte: não, o Tite não foi questionado sobre por que não ter aceitado o Corinthians. Ele não foi questionado em nenhum momento. E eu vejo vários jornalistas lá de São Paulo, do DDD 011, reclamando que, jornalisticamente falando, essa era uma pergunta importante. Vamos lá, eu vou discordar dos amigos que acham isso, dos colegas de profissão que acham isso. Por que eu vou discordar? E eu vou dar aqui os meus argumentos. Primeiro, o Tite não é treinador do Corinthians há muito tempo. 7 anos atrás foi a última vez que o Tite passou pelo Corinthians. Segundo, publicamente, oficialmente o Corinthians disse que fez proposta ao Tite, porque isso é na base do achismo. Ninguém tem a informação concreta que o Corinthians agora, depois de ter demitido o Vanderlei Luxemburgo, fez a proposta ao Tite e o Tite recusou. Terceiro, ele é obrigado a ir para o Corinthians toda vez que o Corinthians buscar um treinador e ele estiver livre no mercado? É óbvio que não. Quarto, para aqueles que usam o argumento de que o Tite disse que só ia voltar a trabalhar em 2024 e não em 2023, o próprio Tite explicou isso em entrevista coletiva e ele deu as justificativas. Alguns motivos, na verdade. Foram 5 motivos. Primeiro, estabilidade. Segundo, torcida do Flamengo que incentiva bastante. Terceiro, estrutura do Ninho do Urubu absurda. Quarto, grupo que joga as claras, joga limpo, e quando ele diz grupo, é o elenco. 5, o desafio de trabalhar em um estado novo, onde ele nunca trabalhou, que no caso é o Rio de Janeiro, inclusive é o estado que ele mora. Ele não teve nem a dificuldade, entre aspas, de fazer mudança, nada disso. Ele já morava no Rio de Janeiro. E na boa, gente, hoje é melhor você pegar um projeto do Flamengo a pegar um projeto do Corinthians. Anos atrás, muita gente deixava de trabalhar no Flamengo para trabalhar nos clubes paulistas. Hoje não. O Flamengo é o principal clube para se trabalhar no futebol brasileiro. Ou eu estou mentindo? Então não tem essa de que Tite tinha que ser questionado sobre o Corinthians. Não! O Tite não tem que ser questionado sobre o Corinthians. Se você acha que o Tite tem que ser questionado sobre o Corinthians, você vai na entrevista coletiva e pergunta sobre isso. Ou pede para o repórter que trabalha na emissora que você trabalha para fazer a pergunta. Não tente exigir dos colegas que fazem a cobertura do Flamengo no dia a dia fazerem perguntas sobre o Corinthians. Quem acha isso, que faça a pergunta. Agora, não exija de outros colegas essa pergunta. Teve gente que preferiu perguntar sobre Gabigol. Teve gente que preferiu perguntar sobre Pedro. Teve gente que preferiu perguntar sobre contratação. Ninguém é obrigado a perguntar sobre o Corinthians. Muito pelo contrário. O Tite não é treinador do Corinthians há 7 anos, gente. Então chega desse assunto. Chega desse assunto. É sempre a mesma ladainha, é sempre a mesma forçação de barra. O nome disso, na minha terra, é dor de cotovelo, é ciúme. Porque o Tite não foi para o Corinthians e foi para o Flamengo por motivos óbvios. O projeto do Flamengo é um projeto que só passa uma vez na sua frente. Uma vez na sua frente. O Flamengo hoje é capaz de fazer o Tite mudar de ideia, como foi capaz e fez o Tite mudar de ideia. O Corinthians hoje não é capaz de fazer o Tite mudar de ideia, ponto, e acabou. Por motivos óbvios, o Corinthians é uma zona hoje em dia. É uma zona hoje em dia. O Flamengo, embora esteja uma zona, mas é uma zona que dá para você arrumar. A do Corinthians não. E segue o baile. Dito isso, vamos lá. Ele foi questionado sobre Gabigol, porque o Gabigol, quando não foi para a Copa do Mundo, xingou o Tite vai pi, é isso. O Gabigol seguiu o coro da torcida na ocasião e o Tite revelou uma conversa com o Gabigol. Ele falou: eu conversei com o Gabi, coloquei que eles concorrem a ir para a Copa, foi papo reto, sem filtro, mas eles, no caso Pedro e Gabigol, não concorreram pelas mesmas características.
Um disputava como pivô e o outro como jogador de movimentação. Inclusive, por isso, eles podem atuar junto, dentro do ponto de equilíbrio que a equipe precisa ter. Sobre Pedro e Gabigol jogarem juntos, ele foi questionado também. Ele falou: eu conversei com Gabi e com Pedro a respeito e falei da possibilidade de utilização dos dois. Sim, o conjunto da obra com o Bruno começa a ter uma variável maior, bem maior. Com o Bruno ou com outro atacante como Cebolinha, Luiz, no caso é o Luiz Araújo, que são jogadores verticais, agudos, ele começa a ter naquilo que uma estrutura de uma equipe possa balançar. Jogar bem é jogar bem nas fases ofensivas e defensivas, nas bolas paradas. Como alguma coisa dessas não, quando alguma coisa dessas não funcionar bem, você estará mais longe da vitória. E eu já mencionei aqui os motivos que fizeram o Tite aceitar o projeto do Flamengo ainda em 2023. E quando a gente fala ainda em 2023, na boa, gente, é praticamente 2024. Daqui a 40 dias acaba a temporada. Então, quem está levando ao pé da letra o que o Tite disse, na boa, ele usou uma figura de linguagem. É isso. Mas, repetindo, estabilidade, torcida que incentiva, estrutura como a do Ninho do Urubu, grupo que joga as claras, joga limpo, e o desafio de trabalhar no Rio de Janeiro, um estado que ele nunca trabalhou anteriormente. Então, acho que foi uma entrevista coletiva muito boa do Tite, tá? Não vou negar. Eu esperava menos, eu esperava um discurso extremamente demagogo, mas foi um bom discurso do Tite. E algo me chamou a atenção, uma declaração me chamou a atenção. Abre aspas, o treinador tem que se adaptar aos atletas e à equipe, e não ao contrário. Eu sei, muitos vão falar, o Sampaoli também disse isso, mas o Sampaoli disse isso quando ele não era treinador do Flamengo, ele não estava se referindo ao Flamengo. Pelo menos eu entendi dessa forma, foi num programa esportivo, no caso Bem Amigos. O Tite, ele fala isso numa entrevista coletiva como treinador do Flamengo. Isso tem que ser ressaltado também. Outra informação, hoje o Pulgar já estava presente lá no Ninho do Urubu. Por que eu estou falando isso? Porque o Pulgar, teoricamente, ele teria um jogo amanhã pela seleção chilena contra a Venezuela, mas ele está suspenso, acabou levando o terceiro cartão amarelo no último jogo das eliminatórias, e com isso ele retornou antes, ou seja, já começou os trabalhos lá no Ninho do Urubu. Isso é ótimo para o Flamengo, ele então vai trabalhar com o Tite. Hoje já trabalhou, segunda-feira, terça e quarta, e na quinta, obviamente, ele estará em campo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Mudando de assunto, galera, renovação de Bruno Henrique. Muita gente me questionando. O que eu sei é o seguinte, Bruno Henrique, ele não abre mão dos 3 anos de contrato. O Flamengo não quer dar os 3 anos de contrato. O impasse é esse. O Flamengo aceita dar 2 anos de contrato e o Bruno Henrique pede 3. É isso. No resumo da ópera, é isso. Verê, blá, blá, blá. É isso. Não tem nem discussão, não tem resenha, não tem acerto de base salarial, não tem nada. Não tem encaminhamento de renovação, não tem nada. Tem ainda uma negociação. O Flamengo quer dar 2 anos, o Bruno Henrique pede 3 anos. E por que o Bruno Henrique pede 3? Eu já falei e volto a repetir. Porque outros clubes, não só do Brasil, ofereceram para ele 3 anos de contrato. E o Bruno Henrique entende que é o último bom contrato da carreira dele e ele quer 3 anos para poder encerrar a carreira dele no Flamengo. Sobre o Bruno Henrique, é isso. Não tem mais blá blá blá, não tem mais resenha. É sem enrolação para vocês. Sobre Everton Ribeiro, entrei em contato com um representante do jogador e esse representante me disse o seguinte, abre aspas, nem sentamos ainda para conversar no caso. O Flamengo disse que entraria em contato com a gente essa semana para sentarmos e iniciarmos uma conversa, mas até o momento, nada. Então, mesma coisa, tá? Só trazendo a atualização para vocês aí, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, não tem nada, pelo menos segundo a minha apuração, não tem nada encaminhado, nada muito próximo de ser fechado, nada, pelo menos em relação a esses 2 jogadores. Agora é esperar e nós vamos acompanhando essas novelas, né? Porque já se tornou novela aí, tanto o Bruno Henrique quanto o Everton Ribeiro, renovação de contrato. Valeu, galera! Uma ótima semana a todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, um forte abraço e fui!